André Aguilar, Personal Organizer. Vamos falar hoje de um grande aliado na hora de organizar, que são os saquinhos de organza, tá? Eles são excelentes organizadores, além de todo o material que a gente tem, que são as colmeias, os sacos de TNT, enfim, mas eles auxiliam muito e eu vou explicar como. Tá? Eles são vendidos em vários tamanhos. Eu descobri um lugar muito legal que eu vou passar para vocês, que se chama Rizzo, que é RIZZO, embalagens.com.br, que dá para comprar online ou dá para ir lá, que tem uma loja física, por exemplo, aqui em São Paulo tem, tá bom? Depois eu vou estar passando por escrito no vídeo, vocês vão poder ver, mas vale super a pena, tá? Porque aí dá para comprar em quantidade maior, num preço mais legal, tá bom? Então vamos dar vários exemplos para vocês irem vendo. Exemplo, as meias calças, tá? Eu vou fazer propaganda porque eu adoro essa, que é uma meia invisível, só que assim, ela é super, super fininha. E não tem coisa mais chata, digamos, você ir para uma festa, está na hora de se vestir, você vai puxar a meia calça, e de repente o fiozinho enrosca em algum lugar e aí pimba, rasga a meia, tá? Então uma dica que eu dou, bom, enfim, eu uso sempre a mesma, então eu acabo tendo um estoquinho, mas não é sempre que, né, acaba, às vezes de vez em quando dá raiva porque a meia acaba virando descartável. Então, pra gente evitar um pouco que isso aconteça, a meia calça é super delicada, né? E quanto mais fina, mais delicado. Então, para meia 3/4, para aquelas sapatilhas também que são feitas de fio de nylon e para as meias calças, por exemplo, por mais que você vai colocar numa colmeia, que eu acho super bacana, porque você vai colocando uma a uma, pode ser essa vazada, pode ser as de plástico, às vezes não é por mal, mas às vezes na própria costura tem um fio de nylon, alguma coisa que acaba puxando e aí enrosca e rasga a meia e a gente fica muito bravo mesmo. Então a dica que eu dou com saquinhos de organza é o seguinte, então você pega a sua meia, que é super fininha, tá? Aí você pode envelopar, você pode, enfim, você pode dobrar, e aí, bom, ela tá aqui fininha. Aí você pega um saco de organza, esse aqui bem pequenininho, ó, no caso, coloca ela dentro. E aí você coloca dentro da colmeia, ou não, enfim, porque aí ela tá protegida. Você quer colocar no saquinho de plástico? Dá. Eu deixaria então ele aberto, tá? Biquínis também, são umas peças que são caras, são super delicadas, e a lycra, assim, qualquer coisa também, puxa, estica o fio, estraga, e aí é um problema, né? Dá muita dó, tá? E a gente fica muito bravo também. Então, assim, no caso desse, ó, ele é feito com uma renda ainda, então qualquer coisinha pode puxar. Então, o que que a gente faz? Na própria gaveta dos biquínis, a gente embala ele, tá? Eu já dei a dica de como proteger os biquínis, eu já fiz um vídeo sobre, né, de bojo, enfim, mas também vale super a pena, ó, colocar no saquinho de organza. E é um excelente organizador também para mala de viagem, tá? Porque não fica um enroscando no outro, não enrosca na gaveta e na mala é super bacana, ó. Você leva, voltou, você coloca na gaveta e não precisa ficar trocando de organizador, e, enfim, acho super prático e é uma super dica. Colares, bijuteria, a mesma coisa. Quanto tempo a gente não perde, às vezes, quando dá aqueles nós, e a gente não perde desenrolando, e, enfim, né? A gente põe na mesma gaveta um colar, uma pulseira, acaba um enroscando no outro, às vezes você vai puxar, arrebenta, enfim, a gente fica muito possessa também, né? Então, os saquinhos ajudam, até na hora da gaveta, ou mesmo em malas de viagem, né? Numa bolsa, enfim, você colocar eles nos saquinhos, né? O legal é que assim, mesmo que você escolha uma cor mais escura, mais clara, enfim, tem N possibilidades, você consegue visualizar, né? Então isso que eu acho também uma vantagem muito legal do saquinho de organza. Além de respirar, você consegue visualizar. E aí, ó, você organiza suas bijus também, não corre o risco de estragar. Ó, esse é um bolero todo de renda. Olha que peça delicada. E aí, por exemplo, você pode pendurar? Você pode. Mas aí você vai pôr com uma outra camisa, com casacos, enfim. Aí vai enroscar, vai danificar e aí, né, a gente sabe que não tem conserto e a peça às vezes acaba, você tem que doar, enfim, uma peça que é super linda, delicada, que é difícil de achar. Então nessa hora também, eu acredito que vale a pena você dobrar, né, no caso, e colocar assim num saquinho de organza. Então, ó, né, colocar num saquinho maior. E aí, mesmo que você vai encaixar numa pilha de tricô, de blusa, ó, ele tá super protegido e ele não enrosca.
Essa pashmina também, ó, que às vezes tem, né, são tramas assim super delicadas, a gente sabe que às vezes puxa o fio e a gente não consegue mais consertar e dá muita raiva e, enfim, às vezes é uma peça que você tem um xodó, tal, uma coisa que, né, dificilmente você consegue, fio puxando, você não recupera mais. Então também vale a pena. Se você for organizar em gaveta, ou mesmo se você for colocar em mala, sou super adepta. A caixa, o saco de organza ajudam muito, né? Para evitar que os fios tenham gostado. Usem e abusem do saco de organza. Tem mais uma dica que eu vi muito legal no blog do Organize Sem Frescuras, que é quando você chega você usa um tênis constantemente, né, e fica aquele cheiro mesmo de suor, enfim, porque é um tênis que você usa muito, você pode estar colocando no saquinho de organza, no pequenininho, um pouco de bicarbonato de sódio, tá? E aí você coloca dentro também para evitar, né, para tirar um pouco desse odor ruim, tá bom? Então vamos lá, se gostaram, inscrevam-se e compartilhem.